A questão dos grãos, então, está finalmente resolvida? Aparentemente, amanhã, sexta-feira, vai rolar inclusive uma assinatura da ONU acerca da questão das exportações ucranianas e talvez também das exportações da Rússia. Putin deu importantes declarações acerca de uma suposta nova ordem mundial, liderada por países que têm um engajamento, um poderio, uma autonomia maior em relação ao mundo ocidental, e Kremlin e CIA garantem que o Putin não está doente. Falam sobre a saúde do presidente. Além disso, tivemos uma reunião super importante no Mercosul, no qual o Brasil não fez parte, o Brasil, na verdade, fez parte, não participou presencialmente, mas o Bolsonaro, ele mandou vídeos e algumas coisas super importantes foram comentadas a respeito de tarifas, a respeito de autonomia para fazer parceria com outros grupos, outros países e também com um suposto acordo, não mais entre Mercosul e União Europeia, mas sim entre Mercosul e Rússia. E por fim, a Turquia alega que não precisa de autorização de ninguém para conseguir fazer uma incursão militar, dando a entender que a reunião que rolou entre Irã, Rússia e Turquia contra uma invasão da Turquia no território da Síria, aparentemente não serviu para muita coisa. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Galera, não esquece também, hein? Curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, link na descrição. Baratinho, vocês não vão se arrepender. E se quiser, claro, contribuir sendo membro aqui do canal, para eu continuar produzindo conteúdos diários aqui para vocês, sensacional. Se não, só seu like, seu engajamento, já está mais que ótimo também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, primeiro eu falar sobre a reunião do Mercosul, né? Essa reunião, ela rolou no Paraguai, e foi a primeira reunião do Mercosul que ocorreu de maneira presencial desde o início da pandemia. O Paraguai, convenhamos, queria a presença do Brasil, até porque o Mário Abdo, que é o presidente do Paraguai, ele tem uma convergência política bem importante com o Brasil, os dois são uma direita mais conservadora, e o Brasil, com certeza, é o país mais importante do bloco. O Brasil não fez parte da reunião, mas o Brasil participou de maneira remota e concordou com a política determinada pelo Mercosul de reduzir a TEC, a Tarifa Externa Comum. O Mercosul, por ser uma união aduaneira, ele tem uma área de livre circulação de mercadorias, alguns produtos não, mas grande parte dos produtos sim, e há a delimitação da TEC, da Tarifa Externa Comum. Na prática, para não haver uma concorrência de taxa entre os países do bloco, qualquer país que venha de fora do bloco vai pagar o mesmo imposto, independente de qual país ele entre. Então, por exemplo, a gente vai colocar um globinho, dentro do Mercosul. Se o Paraguai cobrar 5%, o Brasil cobrar 10%, a Argentina colocar 15% e o Uruguai colocar 20%, o Paraguai, que exige um preço menor, só vai entrar pelo Paraguai. Então, isso vai fazer com que o Paraguai receba mais investimentos e aí vai ter uma concorrência de taxa, gerando menos protecionismo dos produtos nacionais. Então, você define uma taxa externa comum, ou seja, se o Globo entrar no Mercosul, vai ter que pagar uma taxa de 15%, independente de qual país entre, tá? É mais ou menos essa a premissa. Só que a Argentina tem uma visão mais protecionista, uma visão mais de esquerda, de proteção do seu comércio e da sua indústria nacional. O Brasil, pelo menos nesse ponto, está defendendo uma posição um pouco mais liberal. Ou seja, a gente reduz a TEC, os produtos entram mais baratos no mercado brasileiro, e mesmo que gere uma competitividade com os produtos nacionais, vai tornar o produto estrangeiro mais barato no Brasil. Convenhamos, pessoal, inclusive o próprio Bolsonaro falou isso, que era uma maneira importante de você conseguir combater a inflação no país. Convenhamos também que é ano eleitoral, super importante, né, para o Bolsonaro, que reduza o preço dos produtos. Outro ponto importante está relacionado à possibilidade de fazer acordos unilaterais. Como assim, professor? Hoje no Mercosul não pode o Brasil fazer um acordo de livre comércio com a China, por exemplo. Precisa o Mercosul como um todo fazer um acordo de livre comércio com a China. Caso isso vá acontecer, né? Não que vá acontecer, tá bom? O Brasil está se contrapondo a essa ideia, falando que os países deveriam ter sim autonomia para fazer acordos unilaterais, independente se o Uruguai, a Argentina, enfim, quer, tá? Talvez isso vá conseguir avançar, o Uruguai também já teve esse desejo no passado, mas não teve nenhum avanço nesse sentido nessa reunião. Um ponto super importante, tá ligado, olha que interessante, hein? A gente estava pleiteando fechar o acordo do Mercosul-União Europeia, muito possivelmente não vai acontecer. O próprio ministro do Meio Ambiente recentemente deu uma declaração falando que ele não ficou sabendo dos dados recordes, desmatamentos na Amazônia no mês de abril e tal. E isso, claro, pega mal para as pretensões da União Europeia em fechar um acordo com o Brasil. Por quê? Porque a União Europeia, ela quer muito
proteger a floresta amazônica? Cara, eu não penso que seja uma questão muito ambiental, e sim uma questão política e econômica de arranjar qualquer tipo de desculpa para boicotar os produtos brasileiros que quebrariam a agricultura europeia. É fato. Mas o Brasil vem dando essas desculpas também, desculpas ambientais e desculpas sociais. Então, convenhamos, está paralisado, está congelado o acordo, e há a possibilidade, segundo o diretor do Mercosul no Brasil, do Brasil fechar um acordo Mercosul, aliás, o Brasil como um todo, né? Mercosul como um todo, aliás, um acordo entre Mercosul e Rússia. Pois é, galera, um acordo do Mercosul e um grupo chamado de UEE, um grupo formado lá em 2015 que conta com as presenças da Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Rússia, dando mais um indício que o Brasil ele está se aproximando da Rússia em detrimento dos países ocidentais, tá? Cara, o Brasil é a principal liderança do bloco. A Argentina já está do lado do BRICS da força, né? Isso é bem claro. Agora, o Brasil estava tentando fazer o meio campo, aparentemente está se aproximando mais do lado asiático, né? Isso fez com que o Zelensky ele criticasse bastante, inclusive, a postura do Bolsonaro, deu uma declaração, não sei se vocês chegaram a ver, no Jornal Nacional, inclusive, falando que a postura do governo brasileiro ela é lamentável, porque o Brasil ele se coloca numa posição neutra diante de uma guerra. E quando você se coloca numa posição neutra diante de uma guerra, você está do lado do opressor, quem está invadindo outro país, e não do lado do inimigo. O Zelensky disse que se fosse numa situação oposta, o Brasil ia querer que os países do mundo se unissem em prol da defesa da soberania do território brasileiro. E que o Brasil não colaborando com essa soberania do território ucraniano estaria ferindo, né, as diretrizes internacionais e o bom convívio entre todas as nações. E aí, você concorda? O Bolsonaro disse que, na verdade, ele está do lado da paz no conflito, mas economicamente, é claro, que vem se aproximando. Vai comprar diesel, continua comprando fertilizantes, não sanciona os russos, enfim, a política brasileira, claro, economicamente. De novo, é um ano muito importante economicamente, até por conta das eleições. O Brasil não está praticando grandes sanções à Rússia. Você concorda com essa postura do governo brasileiro? Tá? Lembrando, inclusive, que o Zelensky ele teve a sua participação vetada na reunião do Mercosul. Ele pediu para dar uma declaração e foi vetada a sua participação. Ponto importante também está relacionado, hoje tivemos ataques, tanto ao Iraque quanto na Síria. Foi alegado que esses ataques da Síria foram motivados pela Turquia, a Turquia que causou, e a Turquia ainda não confirmou, tá, que foi ela que fez o ataque, mas a gente teve hoje próprio gente importante do governo turco garantindo que a Turquia, mesmo que vá fazer o ataque, não precisa de autorização de ninguém. Que uma intervenção, por exemplo, até possivelmente chegando em Alepo, chegando em Damasco, não precisa de autorização da Rússia ou do Irã. Lembrando que acabou de acontecer uma reunião entre os três países, mas a Turquia disse que, apesar de ter sido uma boa reunião, o Irã saiu da reunião falando que eles vão resolver pelas vias diplomáticas a presença dos curdos no norte da Síria. A Turquia aparentemente não concorda com essas vias diplomáticas e vem realizando, inclusive, ataques. A Turquia deixou bem claro que ela tentou, inclusive parou de fazer ataques à Síria num acordo que tinha sido feito com os Estados Unidos e com a Rússia de eliminar os curdos que vivem no norte do território. Como esse acordo não foi cumprido e aparentemente a reunião entre Turquia, Rússia e Irã também não teve grandes conclusões, a Turquia muito possivelmente vai partir para esse lado militar, vai atacar militarmente o território da Síria. Mais o conflito, 30 quilômetros de extensão para frente da Síria. Outro ponto importante está relacionado à declaração do Putin. O Putin hoje, ele fez uma declaração bem forte a respeito de uma mudança nessa nova ordem mundial. Diz ele que será uma nova ordem mundial mais justa, em que os países não ficarão mais subordinados a essa ordem injusta, unipolar, não citou o nome dos Estados Unidos. Mas é claro que esse poder unipolar representa os americanos, e sim que está ascendendo uma nova ordem geopolítica multipolar, em que mais nações conseguem colocar seus pontos de vista e tal. Disse que os países ocidentais, as grandes organizações internacionais, não estão conseguindo lidar com esses problemas, mas que não há mais volta. O mundo está no momento de nova ordem. Lembrando que hoje, a União Europeia, ela adotou o 7º pacote de sanções econômicas contra a Rússia. Joias, ouros e outros equipamentos aí russos, mais uma vez foram sancionados em um pacote da União Europeia. Kremlin e CIA anunciaram os dois, inclusive no mesmo dia, tá? Porque começou de novo aqueles papos, o Putin tá doente, será que o Putin vai chegar, enfim, né, tá fazendo uma doença muito grave e tal. Tanto CIA como o Kremlin garantiram que não existe essa possibilidade, o Putin aparentemente, o Kremlin garantiu que tá bem, e a CIA disse que aparentemente não há motivos para acreditar que o Putin esteja sofrendo com problemas de saúde.
Além disso, tivemos a confirmação por parte do Erdogan, da Turquia, que finalmente Rússia e Ucrânia chegaram num acordo sobre os grãos. Lembrando que a Ucrânia ela é grande exportadora, por exemplo, de cevada, de trigo, de girassol, centeio, grãos, cereais. A Ucrânia está entre assim, os 5 maiores exportadores do mundo. A Rússia também está. As sanções que são praticadas à Rússia afetam o mercado mundial desses alimentos que são a base para uma série de países. Só que a Ucrânia também não consegue exportar os seus produtos porque vários portos estão bloqueados. A Rússia impede o acesso. Pega o porto de Odessa, por exemplo. Era super importante botar uma guerra rolando no local. Então isso vem reduzindo a exportação de alimentos e isso gerando uma insegurança jurídica em uma série de países. A Turquia garantiu que ela conseguiu mediar a situação com a Rússia e que amanhã, sexta-feira, na ONU, vai ser assinado o documento. O Erdogan ainda não falou quais são as bases desse documento, mas que esse documento ele vai assegurar, vai garantir a exportação de grãos da Ucrânia para outros territórios. Ou seja, é um dos fatores que podem levar a uma queda da inflação, pelo menos a inflação do preço dos alimentos, que vem gerando uma insegurança jurídica. Inclusive até o Papa falou, né, que os alimentos eles estão sendo usados como arma de guerra pelo lado russo, né, claro, ele critica a Rússia, e a Rússia alega que a Ucrânia e o mundo ocidental vêm sancionando os russos e também utilizando a fome como algum tipo de arma de guerra. E aí, galera, será que vai dar certo? Realmente, a gente vai ter um primeiro acordo firmado na ONU entre Ucrânia e Rússia? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.